Salve galera, aqui é o Léo Caldeira e hoje nós vamos de novo com mais um Papo Reto. Bom, se você está acompanhando nossas aulas aí há um tempo, você deve ter percebido que a gente está falando ainda sobre a temática do racismo, né? A gente está construindo toda uma situação, toda uma lógica para entender bastante desse papo. Primeiro a gente começou entendendo que sim, o racismo existe, depois a gente entendeu que ele tem tudo a ver com a gente, e na última videoaula a gente falou sobre a questão histórica, como que se deu, como que se desembolou mesmo toda essa situação do racismo aqui no Brasil. E hoje a gente vai dar continuidade exatamente desse ponto, bacana? Então vocês estão lembrados aí, eu falei sobre aqueles cientistas que primeiro utilizavam a ideia de raças, né, para dividir as populações humanas entre superiores, né, quem era melhor, quem era pior, o branco estava acima, o europeu era mais valorizado. E depois a gente viu de uma outra galera que veio agora em 1930, mais ou menos, quando eu falo agora é por causa da história, né, gente, que era Gilberto Freire e alguns outros pensadores ali que defendiam a ideia de que, na verdade, a gente não era um país racista. Imagina só, velho. O cara chegou basicamente e falou assim, somos todos iguais, sabe? No Brasil, índio, negro, branco, todo mundo convive de boa, pacificamente, não tem treta, não tem conflito. Fala sério, né? O Brasil ele é construído em cima dessa ideia da democracia racial. Então, você tem ali o negro, o branco e o índio vivendo harmonicamente. Só que essa harmonia nunca foi exaltada pelo preto e pelo índio. Entendeu? Quem se orgulha dessa pirâmide tá orquestrada desse jeito em tese, de uma forma harmônica, sempre são as pessoas brancas. E esse é o problema mais sério. Essas outras duas perspectivas são fundamentais para construir uma ideia real, um panorama real do que é o Brasil que a gente vive, só que elas nunca estão presentes. Logo depois, veio um cara chamado Florestan Fernandes, já ali mais ou menos 1950, e pegou todas as ideias desses caras e falou, não, peraí, vamos entender direito como que funciona na realidade essa história do racismo no Brasil. Imagina, a ONU, a Unesco, financiou uma campanha, botou na mão desses caras, esses caras saíram no Brasil inteiro fazendo pesquisa, né, estudando, enfim, desenvolvendo um monte de teoria para tentar responder a seguinte pergunta, assim, existe democracia racial no Brasil mesmo? Nós somos todos iguais mesmo? Então, Florestan Fernandes e outros pensadores se reuniram para tentar responder essa pergunta, né? Porque, pô, se a democracia racial existisse de verdade no Brasil, era bom pra gente, né? Imagina, a gente ia ser um exemplo pro mundo inteiro de um país não racista. E, na verdade, o que ele descobriu com esses dados? O extremo oposto do que vinham defendendo os caras antes dele. Ele descobriu que não só existia o racismo, como ele era gritante, como ele estava na estrutura da sociedade. Ou seja, ele pegou dados que mostravam que no Brasil, daquela época, aí eu vou deixar vocês pensarem se até hoje é assim, a maioria dos negros eram pobres e a maioria dos pobres eram negros. A maioria das profissões consideradas subalternas, vocês entendem isso? Que são profissões menos valorizadas no capitalismo, eram preenchidas por negros. Ou seja, os filhos ou netos daqueles que eram escravizados há poucos anos, agora eram as pessoas que trabalhavam nesses cargos menos valorizados. Ou seja, recebiam menos, moravam em cortiços ou nas recém-construídas favelas do Brasil. E ele chega a essa conclusão, né, a partir de números, de dados, de informações, de que o racismo não só existia ainda, como ele era gritante, ele estava presente na estrutura da sociedade, na economia mesmo, sabe? Então, para Florestan Fernandes, o problema era justamente esse. A sociedade brasileira acaba com a escravidão. Beleza, acabou a escravidão, ótimo, voltem para suas casas, vocês são livres, voltem para suas escolas, para os seus trabalhos. Imagina, velho, um monte de cara que trabalhava escravo em fazendas, que não sabiam fazer outra coisa a não ser aquilo que eles estavam acostumados a fazer todo dia ali, né? De repente vem uma lei e fala, beleza, cara, vocês estão livres. Pra onde que essa galera vai? Onde que esse povo ia morar? Onde que os filhos desse cara iam estudar? E aí, cara, como que, né, ninguém fez nada para reintegrar essa galera à sociedade, né? Então, é isso que o Florestan tá falando. Esse é o grande problema, tipo, eu não reintegrei o cara à sociedade, eu só falei, tá bom, você tá livre, ou seja, como se eu não tivesse culpa por escravizar esse cara por 300 e tantos anos, né? Esse cara que você entende o que eu tô querendo dizer, né? Toda a ancestralidade, os pais, avós, etc e tal. Então, hoje, em especial, é 13 de maio, é o dia da abolição da escravatura, da assinatura da Lei Áurea. Isso é uma coisa muito superficial. É uma coisa extremamente superficial. É um decreto que, se eu não me engano, tem 2 parágrafos.
sabe? Não existe programa nenhum de inserção de todos aqueles quase 5 milhões de africanos que foram sequestrados para ser inserido dentro da sociedade brasileira. Não, muito pelo contrário. O que se deu nos anos seguintes foi a continuação da desumanização dessas pessoas. Encarceramento. Sabe? Então isso é desde a completa impossibilidade de emancipação social, empurrar essas pessoas para as beiradas da cidade, a gente sente as consequências dessa não resolução, né, dessa conciliação falsa da sociedade brasileira até hoje. Eu acho que isso resulta nesse tipo de racismo que o Márcio se referiu. Porque, em tese, na cabeça do racista brasileiro, ele acredita que lá em 1888, quando assinou a Lei Áurea, acabou, a gente não tem mais escravo aqui. Todo mundo igual, vivendo. Só que o Gessé de Souza, que é um sociólogo brasileiro, ele fala uma coisa muito importante. A maior parte da história do Brasil, o Brasil foi um país escravocrata. A gente tem 300 anos contra 131 agora. Fazendo 131 exatamente hoje, entende? A maior parte da nossa história é dessa chaga, dessa vergonha. Isso define muito das nossas relações e a gente precisa urgentemente falar sobre isso. Aí você imagina como que era a vida dessas pessoas, filhos, netos, né, de pessoas que foram escravizadas. Essas pessoas, além de tomar carão na rua, né, gente virando a cara, gente fazendo piadinha, gente xingando na rua, porque pro branco, olhar um negro na mesma fila de pão que ele era um absurdo, porque até então aquele cara era escravo. Até então aquele cara ali era um objeto que ele comprava ou vendia no mercado. Imagina, tipo, olhar para esse cara na rua, olhar para essas senhoras, para essas crianças negras na rua. Então, como que a sociedade brasileira tratava o negro nesse período? Era complicado, né? E o Florestan vai escrever alguns livros e algumas teorias justamente sobre isso, sobre que se a gente quiser um dia acabar com a escravidão no Brasil, a gente precisa de uma mudança econômica profunda. A gente precisa basicamente colocar essas pessoas em lugares de destaque, ou em empregos, ou em lugares que seja minimamente justo para que eles possam reconstruir suas próprias vidas e aí sim mudar a cultura e o pensamento das pessoas. O que o Florestan está dizendo basicamente? Não adianta só a gente esperar que cada um no seu coraçãozinho deixe de ser racista. Ele quer dizer que é preciso uma reparação histórica. Eu preciso pegar essa galera que ao longo de muito tempo formava uma população subjugada, né? E eu preciso colocar essas pessoas em lugares igualitários, assim como, sei lá, né? Eu vou te fazer uma pergunta que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quantos médicos negros já te atenderam na sua vida? Pensa aí. Quantos dentistas negros? Quantos donos de empresa? Quantos, sei lá, apresentadores de programas infantis, apresentadoras de programas infantis negros você conhece? Cita pelo menos 2 ou 3 aí pra mim. Quantos galãs de novela? Quantos... Entende? É disso que eu tô falando. Essa galera não costuma estar nesses espaços. Eles estão em outros lugares. Aí eu vou te fazer outras perguntas. Por mais difícil que seja aceitar essa realidade, mas quando a gente pensa em empregos menos valorizados no capitalismo, eu estou falando de 2020, quem ainda são a maioria das pessoas que ocupam esses cargos? Aí eu vou te perguntar, o problema é que essas pessoas têm alguma dificuldade de aprendizado ou alguma diferença genética? Não é. A ciência já descobriu que nem mesmo existem raças entre os seres humanos, né? Raça no sentido biológico. Então o problema é social, o problema é econômico, o problema é cultural. E o Florestan está dizendo basicamente o seguinte, se a gente quer mudar um pensamento de uma sociedade, fazer uma sociedade deixar de ser racista, a gente precisa mudar as estruturas dela, a gente precisa garantir direitos para que essas pessoas ocupem também posições de destaque. Então o Florestan vai defender basicamente a ideia de que talvez o seu filho, quando for atendido por mais médicos negros, quando tiver mais donos de empresa fazendo entrevistas de emprego com ele, que são negros, vai ser muito mais fácil ele entender, ou pensar, ou enxergar o mundo de uma forma não racista. Deu pra sacar, galera? Então a questão que a gente tem agora é essa. A gente já entendeu que o racismo existe, tem tudo a ver com a gente entendeu a origem histórica dele, e agora a gente entendeu que ele é uma problemática estrutural, ou seja, está em todos os campos da sociedade. Né? Lembra daqueles vídeos que eu passei para vocês? Né? Tá na pessoa, tá na atitude, mas também tá na estrutura. Então a gente tem um problemão, irmãos. A gente não vai resolver o problema do racismo só com a conscientização individual de cada um, ou esperando isso. Pode demorar séculos.
Então a gente precisa de algumas ações mais práticas, algumas políticas mesmo, algumas campanhas, algumas questões que envolvem toda a sociedade para refletir e para mudar essas práticas. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula a gente vai começar a ver algumas ações práticas, porque até então parece que eu estou aqui só... Então o racismo, ou seja, parece que nunca tem solução, parece que é um problema infinito. Mas próxima aula eu já vou começar a trazer para vocês algumas mudanças positivas que a gente tem visto aí no nosso tempo, né? E vocês são também parte dessa história, com certeza. Vocês vão ver que quando eu falar dessas resoluções, dessas coisas boas, eu também estou falando de coisas boas pra gente. Bacana? Então é isso. Por hoje eu fico por aqui. Tentei falar um pouquinho mais rápido, acabar um pouquinho mais cedo. E semana que vem a gente tem mais um vídeo bacana para dar continuidade no Papo Reto. É nóis!